Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na ilustre presença de um grande convidado para discutir mais um tema moderno, interessante, que tem muita gente, né, com dúvida, inclusive perguntando, né, um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que está cada vez mais em voga, né, muita gente tem vindo trabalhar com isso, os médicos percebendo, inclusive, né, a importância desse tema. E para isso a gente trouxe uma convidada, né, Cris? Exatamente, mas antes de eu falar do nosso convidado, só queria lembrar que agora, no mês de agosto, no inicinho, né, a gente vai lançar o nosso Intensive, para quem ainda não conseguiu ali se preparar, ainda dá tempo do gás final. O nosso link, né, para o grupo de espera tá lá no nosso Instagram, tá lá na bio. Se você clicar lá, já fica no nosso grupo lá de espera para receber todas as informações. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, ela é minha amiga, ela chama Paula Maia, tem um Instagram chamado São Paula. Ela entende tudo aqui de Instagram, de TikTok, redes sociais, e vai nos ajudar aí falando uma visão tanto da parte de blogueira mesmo ali, das redes sociais, quanto como uma paciente, como que ela vai procurar aí nos nossos médicos, né, nos médicos, o que o paciente busca quando entra no Instagram ou na rede social desse médico. Seja bem-vinda aí, Paula. Obrigada, Christian. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Acho que essa semana eu tive aí a conquista dos 100 mil seguidores. Isso. E acho que vai ser super legal poder falar um pouco dessa minha trajetória. Eu tenho muitos seguidores médicos, exatamente por ser sua amiga e por toda a nossa roda de amigos ser de médicos. Então, acho que é uma pauta muito, muito quente aí, sempre nos nossos encontros, né? Isso aí, bom, a gente comemora aqui os 100 mil seguidores, né, como a gente conseguiu essa semana. E conta pra gente como que você ingressou aí no mundo das redes sociais. Legal. Acho que quando eu mudei para São Paulo, e acho que é um processo que muitos médicos passam, eu não gostava da cidade de São Paulo. Eu sou originalmente de Brasília, eu passei num programa de trainee para uma grande empresa e tive que me mudar para assumir a posição. E eu não gostava muito de São Paulo, eu achava uma cidade muito difícil de entender e de descobrir. Eu gosto de brincar que São Paulo é uma cidade de amor à segunda vista. Dificilmente você chega aqui e se apaixona, né? É um processo de você chegar e descobrir. É uma cidade que você precisa descobrir, mas que depois que você descobre ela, é apaixonante, assim. Tudo que você pode fazer na cidade de São Paulo, né? E eu comecei o Instagram por conta disso. Eu comecei a querer me apaixonar por São Paulo e eu achava que o que o São Paulo tinha mais de forte era a gastronomia. Então eu falei, poxa, eu vou começar a explorar esse lado de São Paulo. E nesse processo exploratório, eu comecei a ganhar uma bagagem muito grande, que as pessoas vinham me procurar muito para pegar dicas, para tirar dúvidas sobre, cara, o que eu posso fazer esse final de semana? Eu tô indo com alguém. E eu começava a ficar muito repetitiva as dicas que eu dava, e um tio meu me sugeriu, Paulo, eu adoro suas dicas de São Paulo, eu aprendi a gostar de São Paulo com você. A gente tava num brunch no Mosteiro de São Bento, e aí ele falou, por que você não monta um Instagram chamado São Paulo? E eu falei, nossa, até que o primeiro post do São Paulo é no Mosteiro de São Bento, há 7 anos atrás, quando eu fiz esse post, e eu comecei essa brincadeira que me facilitou muito a vida de compartilhar dicas. Mas os meus primeiros 10 mil seguidores foi só assim, amigos meus que, nossa, eu tenho uma amiga que tem um Instagram, e foi mandando um post, outro, e aí foi crescendo e começou a deixar de ser um hobby para se tornar uma coisa que eu falei, nossa, eu tô me conectando com muitas pessoas com isso aqui, né? Acho que o Instagram passa por esse momento, onde você deixa de ver ele como um hobby e passa a se tornar um ativo, né? E eu acho que todo mundo acaba, em algum momento, enxergando dessa forma. E quando eu comecei a ver como isso, foi quando eu comecei a estudar e, de fato, aí caminhar para essa trajetória dos 100 mil seguidores. Entendi. Isso é uma coisa interessante porque você começou como um hobby, né? Então você, aparentemente, se você gostava de fazer aquele conteúdo, tudo, mas tem muita gente hoje que começa o Instagram, né? Principalmente eu falo pelos médicos, né? Já como um ativo, já antes de vir com um hobby, né? Então é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? O Instagram, ele não vem como um hobby, né? Quando a pessoa não tem a maneira de trabalhar, né? Com aquilo, né? O que você, assim, quando você começou a trabalhar, que você começou a sentir a diferença entre trabalhar assim, usar como um hobby e como uma ferramenta de trabalho? Cara, a minha
resposta para isso é um pouco delicada, assim. Porque eu demorei muito tempo para enxergar o Instagram como um ativo. Para mim era sempre uma brincadeira, assim. E eu acho que foi muito fluido por isso. Eu acho que é muito difícil. As redes sociais parecem simples de se tocar, mas elas demandam muita disciplina. Para crescer nas redes sociais, preciso muita disciplina. Se você não for apaixonado por aquilo, é muito difícil que você vá entender aquele seu público e você vá dar a dedicação que é necessária para se crescer nas redes sociais. Então, por que eu falo que essa resposta é delicada? As pessoas têm a tendência a menosprezar o que é o trabalho de uma rede social de crescimento mesmo. Eu acho que pra mim era uma brincadeira e eu acabei me dedicando muito porque eu gostava, né? Mas enquanto você enxergar a rede social como um trabalho, um peso, dificilmente você vai ter um crescimento significativo, assim. É a minha visão pessoal, assim. Não teria funcionado pra mim se não fosse uma paixão, porque demanda muito trabalho. As pessoas subestimam isso e ter um ativo digital é uma coisa que demanda muito trabalho. Vocês devem saber aqui com a Vasc Review o trabalho que demanda ter um ativo digital. Mas a maioria das pessoas subestimam isso. É verdade, concordo. E com relação agora, entrando um pouco na parte médica, né, dos médicos em si, o que você acha, assim, da importância da rede social para os médicos? Como que ela pode ajudar eles e se tem como ficar de fora? Eu gosto de responder essa pergunta porque eu falo assim, eu sou a pessoa mais improvável de se ter uma rede social. Eu sou uma profissional do mercado de tecnologia, né? Em que planeta Terra, em que planeta da galáxia a pessoa diria, nossa, eu sou uma executiva e eu preciso de uma rede social, né? Eu não sou uma profissional autônoma. A tendência é que profissionais autônomos busquem isso para criar o quê? Uma comunidade e aquela comunidade consumir o produto, né? O que um executivo precisa de uma comunidade, né? Eu acho que comunidades são importantes em qualquer aspecto da sua vida. São importantes para você se conectar com pessoas diferentes, são importantes para você aprender coisas diferentes. E eu acho que quando eu comecei a enxergar esse valor do São Paulo, se eu ficar fazendo só o que todo mundo faz, eu vou ser mais uma, né? E o São Paulo foi uma forma que me conectou, e assim, no mundo profissional mesmo, a pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Então, por exemplo, em entrevista de trabalho, quando eu falo que eu tenho São Paulo, vira uma troca de figurinha sobre gastronomia. E eu descubro que do outro lado tem alguém que ama a mesma coisa que eu. Mas eu nunca teria visto essa oportunidade se eu não tivesse começado São Paulo. Então, por que eu acho que os médicos não devem ficar fora disso? Porque se eu, que sou uma executiva, estou vendo valor nisso, em me conectar com as pessoas, em criar network, imagina um profissional autônomo que depende disso. Depende de comunidade, depende de leads, depende da criação disso. Não tem mais como ficar fora do mundo das redes sociais, em nenhuma área. Em nenhuma área. E eu falo isso porque eu sou a pessoa mais improvável de estar ali, e estou, e acho que gera um valor enorme para mim em termos de conexão, de network, de oportunidades pessoais para minha vida. Então é mais por isso que eu acho que não tem mais como ficar de fora. E assim, tendo uma visão de como se você fosse uma paciente, que com certeza você já foi e já procurou médicos. O que você considera que é o mais importante na rede social profissional ali daquele médico? O que você mais olha, assim, vamos dizer? Como que você procura? Você vai primeiro no Google, depois você vai no Instagram. Eu acho que tem um ponto que hoje em dia as redes sociais me conquistam em termos de por que eu seguiria um médico, né? Eu acho que muitos médicos passam por uma transição nas redes sociais que é a seguinte. Número 1, as pessoas começam nas redes sociais querendo falar sobre o que elas querem falar. Né? Eu já tive essa conversa com o Christian uma vez e eu gosto sempre de falar sobre isso. Redes sociais não é sobre o que você quer falar. Redes sociais é sobre o que as pessoas querem conversar. Né? Não é sobre eu quero falar sobre vascular, mas as pessoas querem conversar sobre vascular. Como que eu coloco vascular, o assunto vascular, num contexto onde as pessoas querem conversar sobre isso? Tá? Eu vou dar um exemplo do São Paulo. Gastronomia é um assunto super legal, todo mundo gosta de falar sobre isso. Só que ano passado a gente estava num contexto de eleição que eu falei, poxa, ia ser legal falar sobre os pratos favoritos dos principais candidatos à presidência.
E foram um dos vídeos de maior sucesso de São Paulo, foram esses. Por quê? Eu entendi ali o contexto. As pessoas não querem falar sobre gastronomia agora. As pessoas querem falar sobre eleição. E como é que eu coloco o meu conteúdo nesse contexto, tá? Por que eu tô colocando isso? Pra mim, o principal ponto hoje de seguir um médico nas redes sociais e de querer me consultar com ele é ele ser antenado. É ele não falar sobre aquilo que ele quer falar, mas é ele saber colocar no contexto das coisas que eu quero conversar sobre o assunto dele. Porque eu não vou querer seguir um cara que fica o tempo inteiro falando comigo sobre cirurgia. Eu quero seguir um cara que consegue conversar sobre o filme da Barbie. E o que a Barbie gostaria de falar sobre... Se ela fosse no médico. É isso, entendeu? Eu acho que isso... as pessoas querem conversar sobre assuntos específicos e a maioria dos médicos ficam muito nesse techniquez de falar o que eles querem falar. É o famoso storytelling, né? Exato. Você aprender a contar histórias, né? Então, hoje, nas redes sociais, se vocês me perguntarem, eu acho que o que eu mais valorizo como paciente é eu sigo os médicos que são antenados e que estão conversando sobre coisas do dia a dia, que sabem o que tá em alta, que sabem sobre o que as pessoas estão querendo conversar e conseguem ter esse processo criativo de encaixar ali. Pra mim, ali é aquele cara que me conquista, né? Claro, eu vou em médicos por indicação, mas nas redes sociais, isso é o que hoje, mais do que palavras-chave, o que me torna uma seguidora de um médico é isso. Entendi. A gente não... obviamente, a gente tá tratando aqui sobre a questão das redes sociais, né, gente? Então, deixar claro pros nossos ouvintes aí. A gente não tá dizendo que o médico é mais ou menos competente pela rede social por ter mais ou menos seguidor. É simplesmente o que o paciente vai lá e procura, né? Quer saber o que te atrai, né? Por que vai prender o público ali naquele... Mais uma vez, se é uma coisa que vai dar um trabalho, que vai exigir, né? Tem que ter se é uma coisa que você vai ter um trabalho para fazer, você tem que saber fazer direito. Não adianta você fazer rede social para você, né? Igual ela falou, tem que fazer... eu lembrei você falando que você fez das eleições, teve os da Copa do Mundo também. Teve. Aí você tava... Como é que foi mesmo, os da Copa? Não, todo mundo tava falando sobre o gol do Richarlison. E aí, eu escolhi um restaurante que eu comecei, a gente chama de thumb, aquela frase que chama nos 6 primeiros segundos, né? Eu comecei a thumb chamando como fazer um golaço, escolhendo um restaurante, um golaço igual o do Richarlison, escolhendo um restaurante em São Paulo. Então, eu peguei um assunto que tava todo mundo falando sobre aquilo e coloquei, cara, como é que eu coloco o meu contexto de restaurante no assunto que as pessoas estão querendo falar? As pessoas não querem falar sobre restaurante o tempo inteiro. Existem momentos que tem outros assuntos que estão mais em alta e você tem que saber se colocar naqueles assuntos na hora certa e no timing certo. Eu acho que tem uma questão também um pouco mais complicada, porque a depender de como você quer fazer essa brincadeira, né? Acho que na parte médica tem, às vezes, uma maneira de você saber lidar isso de uma maneira... Ao mesmo tempo, séria e descontraída, mas também, às vezes, né, não dá uma impressão de que você está fazendo alguma zombaria ou alguma uma coisa. Eu acho que é difícil. É um limite bem... A linha é tênue. A linha é tênue. Assim, eu acho bem legal esse contexto, né? Eu acho... Porque isso realmente é uma coisa que te interessa. Quando você está vendo o Instagram, é a gente utilizando como usuário, né? Ele te alimenta com aquilo que você tá vendo, que você tá gostando, né? Então, né, a tendência é você seguir justamente esse fluxo. E aí, entrando nessa parte do Instagram e de busca, tem alguma dica, assim, sei lá, de palavra-chave? A pessoa vai lá, por exemplo, você está procurando um vascular, um angiologista. Para você ter no seu nome ali, por exemplo, ou na sua... Como é que faz a pessoa te achar? Tem alguma... Eu não sei hoje, Christian, se a principal estratégia é focar em palavras-chave. Hashtag é uma coisa que, por exemplo, eu mesmo nem uso no meu Instagram. Se vocês entrarem lá, nenhum post meu tem hashtag. Eu não acredito muito nessa tese. Hoje em dia, o Instagram, ele já entende onde está o seu conteúdo pelo que você escreve na legenda. Então, hashtag nem é uma estratégia que eu acredito muito. Já funcionou no passado, mas hoje em dia não acho que é um grande diferencial. Eu acho que hoje o principal diferencial no Instagram para te descobrirem, que é o que a gente chama de topo de funil, né? Para novas pessoas te descobrirem, é o Reels, né? Mais do que palavras-chave, o que você deve colocar, eu acho que você tem que entender o que o público do seu segmento gosta de assistir. Então, eu vou dar um exemplo, não me julguem dos vasculares, mas eu amo ver aqueles vídeos de injeção que acaba com a... você vai saber explicar melhor, Christian.
terapia dos vasinhos ali. Exato, eu acho aquilo, gente, adoro. Quando passa na minha timeline, eu paro pra assistir. Eu juro. É satisfatório, todo mundo fala. É satisfatório demais aquilo. E, por exemplo, meu noivo é da área de blefaroplastia, né? E um vídeo dele que faz muito sucesso é quando mexe na pele do olho. Então, assim, como que você descobre o que dá certo no seu público em termos de topo do funil? É muito importante que você olhe a sua concorrência e o que já deu certo pra ela. Então, se você entrar, por exemplo, põe vascular no TikTok, você vai ver, cara, que normalmente os vídeos com mais views, por exemplo, são esses dessa injeção. Poxa, será que não vale, sei lá, uma vez por semana eu postar um vídeo que vai alcançar mais gente, que faça esse movimento? Eu acho que isso é muito mais inteligente, por exemplo, que focar em palavras-chave, quais são as palavras que as pessoas buscam. Por quê? Porque o Instagram, ele quer entregar vídeos que prendem a atenção, né? E ele vai entregar para não seguidores vídeos que prendem a atenção. O que é um vídeo que prende a atenção? É o vídeo que a pessoa ficou assistindo por mais segundos. É aí que o Instagram decide se ele vai entregar para seguidores ou não seguidores. Se o tempo de assistindo aquele vídeo for maior que a sua média, ele vai começar a testar isso para outras pessoas. E se essas outras pessoas assistirem, ele começa a entregar, às vezes, para 12 vezes o seu número de seguidores. Muitas vezes, por exemplo, você vê Instagrams aí, eu tenho 100 mil, mas eu já tenho vídeo para 2 milhões de pessoas, né? Então, ele entregou para muitas vezes meu número de seguidores, um vídeo que ele entendeu que as pessoas estavam gostando e assistindo mais do que a média. Então, hoje, se você me perguntar como ser descoberto, eu não focaria tanto em palavras-chave. Eu acho que o Reels é uma ótima estratégia e eu acho que focar nesses conteúdos que você já viu a sua concorrência dando certo e ficar testando um formato que funciona para você. Acho que essa é a melhor forma de ser descoberto hoje nas redes sociais para quem ainda não te conhece. E se alguém for começar, vamos supor, um médico agora, recém-formado, um vascular recém-formado, vai começar um Instagram profissional. Como é que você indicaria esse começo? Tá. Eu gosto de falar que esse começo, e eu tenho apoiado muito meu noivo nessa estratégia de redes sociais, e eu falo que ela é composta de 3 fases, tá? Eu acho que a fase número 1 para crescer nas redes sociais é o que eu acabei de descrever para vocês, que é esse processo de analisar a concorrência. Já tem muita coisa que funcionou nas redes sociais. Você, no início, é muito difícil você ser criativo, né? Do zero. Você vai ter um tempo ali de maturação, de laboratório, até você descobrir o que funciona para você. Eu vou dar um exemplo do meu Instagram. Eu me propus a fazer um post todo dia e eu comecei a descobrir que 2 tipos de vídeo funcionavam muito pra mim. Um vídeo era o vídeo de café da manhã. O meu público ama café da manhã. E eu não imaginava isso. Meus vídeos de café da manhã são um sucesso, de brunch, de tudo. E eu só percebi isso vendo como as pessoas faziam vídeo de café da manhã e testando no meu. E o segundo é vídeos que eu começo mostrando fila de espera. As pessoas entendem fila de espera como uma prova social. Mais do que a Paula falando que aquele vídeo, que aquele lugar é bom, cara, tem um monte de doido ali ficando 2 horas na fila pra comer nisso. Deve ter alguma coisa boa naquele lugar. Só que eu só fui vendo isso testando. Então, acho que assim, primeiro, olhar a concorrência e testar aqueles modelos da concorrência que já funcionou. Segundo, disciplina de postar todo dia. Então, você postando todo dia, você começa a entender. Aí o pessoal fala, quando você posta todo dia, o Instagram entrega mais? Não. O Instagram te ajuda? Te ajuda. Mas postar todo dia está em entender o seu público. Quando você começa a postar todo dia, você começa a ver, cara, isso aqui funcionou. Cara, quando eu faço vídeo assim, assado, entrega mais. Cara, quando eu faço isso aqui também dá certo. O postar todo dia não é sobre o Instagram te iluminar e começar. Não é. O postar todo dia é sobre a disciplina e sobre você entender melhor o seu público. E aí vem o terceiro ponto, que é o que eu falo, que é a velocidade que você vai ditar disso. Se você perguntar, Paula, disciplina em entender os concorrentes e replicar algumas coisas que já funcionaram, me leva para muitos seguidores? Te leva. Mas o terceiro ponto, que é o que eu vou falar, é a velocidade. Existem elementos que tem como você acelerar o seu crescimento, que é o que eu chamo de
investimento. O que é esse investimento? É parcerias, que é você conseguir fazer collabs com pessoas que já têm muitos seguidores, que vão poder acelerar um conteúdo de qualidade seu. É você turbinar a publicação, que turbinando a publicação vai chegar, independente se o conteúdo é bom ou não, para mais pessoas, tá? E quando eu falo parcerias, é também você, sei lá, fazer o seu serviço para alguém de relevância. Isso vai aumentar a velocidade dos 2 primeiros itens que eu te falei. Mas sem os 2 primeiros, o terceiro, ele é inútil. E eu vou dizer por quê. Eu vejo muito médico fazendo assim. Eu quero crescer nas redes sociais, eu contratei uma agência. Não façam isso, gente. Pega 2 meses, fala, eu vou postar todos os dias. Depois desses 2 meses, contrata uma agência para te dar disciplina. Mas não vá para uma agência sem entender o seu público, sem entender o que você vai cobrar da agência, sem entender o quão dá trabalho ter conteúdo. Porque a agência não vai fazer pra você. A agência vai, no máximo, manter a disciplina ali e ir postando pra você. Você vai ter que dar as diretrizes pra agência do que funciona, do que você quer, de quem você quer ser nas redes sociais. E sem entender quem é o seu público, você tá rasgando o seu dinheiro. Então, faz esse exercício do 1 e do 2, que eu falei. O 1, que é entender o seu público, e o do 2, da sua disciplina de 2 meses eu vou postar todo dia. Depois vai pro terceiro item, que é o investimento. Que aí você vai estar investindo nas coisas certas e, de fato, crescendo nas redes sociais. Você já tem toda uma metodologia, achei bonito. Não, eu tô mais... É o que eu acho que funcionou pra mim, assim, mas sendo eu gostei, achei bem sincero. Bem sistematizado, bem organizado. E, assim, o que você acha que são os principais pontos, assim, que os pacientes reclamam e que você acha que os médicos talvez estão deixando passar? Tem alguma coisa? Tem. Então conta pra gente. Um monte, peraí. Cara, eu acho que as pessoas ficam muito noiadas com essa coisa da rede social, eu ter que crescer na rede social, e elas esquecem que a rede social tá ali pra gerar um lead, e esse lead, ele precisa ainda ser qualificado, né? E eu vejo os médicos pecando muito nessa parte do atendimento. O cara vai lá, investe em rede social, investe em um monte de coisa, e às vezes você manda uma mensagem pro médico, o médico nem responde seu WhatsApp. E aí você fala, cara, o cara gastou, chegou até mim, e aí chegou aqui nessa parte do atendimento, o cara demorou dias pra me responder, ou o cara, sabe? Eu acho que atendimento, depois de rede social, é uma coisa que o pessoal tá tão preocupado com essa parte da rede social, que esquece essa parte da automação, de você ter um atendimento que a pessoa é respondida imediatamente, e eu vejo, às vezes, muito pessoal focando nessa parte da rede social e depois esquecendo do step 2. Cara, fiquei aqui tão viciado no step 1, que é conseguir o cliente, que aí quando eu consigo, eu não aqueço esse lead da forma como ele deveria ser aquecido, e aí eu acabo perdendo, no final, a venda. A pessoa fica lá no topo do funil o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, eu como paciente, o que eu acho, às vezes, que os médicos pecam, é que realmente, hoje em dia, eles estão muito preocupados, às vezes, com essa parte de rede social, e aí, quando vai pra fase 2, na verdade, ele tá perdendo a venda ali, em não ter estruturado essa automação, Cara, já tem tanta ferramenta de automação, e eu falo isso porque eu sou da área de tecnologia, mas a maioria dos médicos não estuda essa parte que eu falo comercial mesmo. As pessoas ficam ali só na parte... contratei uma agência, e depois a pessoa gera-se um pouco de demanda, mas a pessoa não sabe aproveitar aquilo, e aí fica-se com uma percepção ruim da qualidade daquele médico, porque, ele só tá nas redes sociais, entendeu? Isso. Eu acho que, assim, só pra dar uma traduzida pra, às vezes, o pessoal que é um pouco mais, assim, um pouco mais velho, que tá ouvindo a gente, é mais ou menos o médico tá enchendo de seguidor o Instagram dele, mas o seguidor não está conseguindo entrar em contato com a clínica para marcar uma consulta, por exemplo, e ser bem atendido, né? Que entre essas estratégias envolve a questão de você gerar um link, né? Da onde o paciente está vendo o seu vídeo, ele conseguir pular direto para um WhatsApp da clínica, por exemplo, ou cair direto para o WhatsApp do médico. E quando ele entrar em contato, assim, já ter alguém para poder responder, já poder encaminhar para onde ele deve. Você tem que falar na parte de agendamento das consultas, ou é uma questão mais de dúvida, manda ali para um suporte. Então, acho que seria pegar esse seguidor, né, que às vezes tem algum interesse, mas às vezes está um pouquinho perdido, qual caminho segue, e facilitar em poucos cliques, poucos acessos, para ele conseguir o que ele
quer entrar. Exatamente. Tem que ter um serviço de suporte bom. Porque às vezes o pessoal às vezes não tá tão familiarizado com o lead, com o funil e com o lead. O pessoal às vezes pode precisar de uma... Boa, obrigada. Realmente, porque assim, é meu dia a dia. A gente falando no Technicase. A gente fala por nós, porque assim, a gente, há pouco tempo atrás, a gente também não entendia absolutamente nada. E aí, ao longo dos últimos anos e meses também, a gente foi aprendendo. E hoje, a gente entendeu tudo que você disse, só que a gente... Perfeitamente. E posso até ressaltar um ponto nisso que você está citando, Christian? Claro. Assim como medicina é uma ciência, a administração, que é a minha formação, é uma ciência também. Essa questão, redes sociais é uma ciência também. Eu vejo muito as pessoas estudando a medicina e achando que, por exemplo, isso aqui eu aprendo na osmose, né? Redes sociais não se aprende na osmose, né? Você tem que estudar, você tem que fazer curso, você tem que ouvir podcasts, ouvir conversas sobre isso para aprender. Né? Automação, atendimento a clientes, são coisas que precisam ser estudadas. E eu vejo, às vezes, o médico muito assim, eu quero ser o melhor vascular possível e ter muitos clientes. Mas, cara, você vai ter que aprender um pouco de administração se você quiser chegar para muitas pessoas. Você vai ter que estudar redes sociais se você quiser alcançar muitas pessoas. Então, acho que os médicos, eles têm que aprender a fazer essa dosagem do onde eu absorvo outros conhecimentos que não só a medicina, para, de fato, se tornar um profissional completo, mesmo que ele não goste desses outros assuntos. É uma questão de sobrevivência mesmo. Concordo plenamente. Mas isso é difícil. É difícil. Não, porque a gente, se for só para aprender a medicina vascular, já é uma dedicação grande, né? E a gente tem que estar sempre atualizando, sempre lançando coisas novas. Isso é realmente um desafio. Mas acho que tem que correr atrás. Tem que correr atrás, E, Paula, você, assim, ao longo aqui da entrevista, já deu 1 milhão de dicas, eu acho, para quem tá ouvindo. Tem alguma dica que eu não perguntei, alguma dica extra que você queira deixar para os médicos que estão nos ouvindo e que querem melhorar a rede social deles aí? Eu acho que você falou bastante já de assim, várias dicas eu tenho úteis. uma dúvida, assim, se eu já puder aproveitar. Hoje, basicamente, né, a rede social que o pessoal tá utilizando é o Instagram, né? Pelo investimento, por realmente ter uma base de clientela muito grande, tem a questão também da idade da pessoa que acessa aquele tipo de rede social, né? Hoje a gente vê um pessoal mais velho no Facebook, um pessoal aí de meia idade no Instagram, e às vezes o pessoal bem mais jovem no TikTok. Você considera... E hoje tem também o YouTube, né? O próprio YouTube hoje você tem aqueles cortes mais rápidos. Você considera que se um vascular vai desenvolver um tipo de rede social e vai tentar em contato com as pessoas, que ele deva fazer isso em todas essas redes ou, a princípio, focar em uma? Essa é uma pergunta bem difícil, porque é muito... Eu acho que isso envolve muito o que você acredita, assim. E eu vou falar por que envolve o que acredita. Por exemplo, eu hoje em dia posto no YouTube, posto no TikTok, posto no Instagram. Mas se você me perguntar, assim, meu número de seguidores mais significativo é no Instagram. E eu acredito que o Instagram tem mais pessoas, nesse momento, com poder de compra. Tá? Com aquilo virar uma venda ou aquilo virar efetivamente um cliente para um restaurante que eu posto sobre ele, né? Eu acho que hoje o Instagram tem mais esse poder. Mas o que eu vejo? O TikTok, ele te oferece alguns benefícios que hoje o TikTok, ele te dá um crescimento mais orgânico, mais rápido do que o Instagram. Então, hoje o TikTok é uma ferramenta que você tem mais oportunidade do seu conteúdo chegar para não seguidores do que o Instagram. Então, por exemplo, para quem tá começando, talvez o TikTok hoje, ele não vai te gerar leads imediatos, mas ele vai entregar seu vídeo para mais não seguidores, tá? Eu, por exemplo, eu já tinha um público grande no Instagram quando o TikTok começou. E para mim, essa transição de aprender como funciona o algoritmo, e quando eu falo aprender, é entender mesmo. Por exemplo, tem vídeos meus que chegou para milhões de pessoas no Instagram e no TikTok chegou para 200. Porque a lógica é diferente.
diferente. O público que assiste o TikTok não é a mesma lógica. Aí o pessoal fala, mas é só pegar o mesmo vídeo e postar nos 4. Não é. A lógica é diferente. Então, se você perguntar quem tá começando agora, eu diria que o TikTok, ele dá a oportunidade do seu conteúdo chegar para mais não seguidores. Só que hoje eu acho que o Instagram, ele tem um lead mais qualificado do que o TikTok. É a minha visão. Então, por exemplo, é mais fácil, mesmo que chegando para menos pessoas no Instagram, que que aquela pessoa vire um paciente. Mas no TikTok vai chegar para mais pessoas. Qual no final vai gerar a matemática do maior número de vendas? Aí é uma aposta. Não dá pra saber. E aí vai muito do onde seu conteúdo funciona mais. Às vezes você começa no TikTok e, poxa, meu conteúdo tá funcionando muito melhor no TikTok do que no Instagram. Cara, então vai fundo, vai no TikTok e segue nessa linha até o final. Às vezes não, cara, meu conteúdo tá funcionando muito melhor no Instagram. Porque realmente hoje em dia não existe uma metodologia. Cara, o TikTok funciona assim, o Instagram funciona assim. Acho que vale o teste do que funciona melhor pra você, tá? Do que funciona melhor e vale testar as duas plataformas. Eu acho que ainda o Shorts, ele ainda tá num início complicado, assim, tá todo mundo tentando entender, mas pode ser, o YouTube é uma plataforma com grande potencial, pode ser a plataforma do amanhã, mas ainda dificilmente gera leads significativos. Então eu ficaria ali entre TikTok e Instagram, testando aonde que você se encaixa melhor e aonde que você tá tendo mais oportunidade de venda, tá? Eu acho que o Shorts do YouTube não foi muito pra frente, porque eu tava vendo essa questão de monetização do YouTube, a dos Shorts é tipo assim, ridiculamente baixa, nem se compara com os views de vídeo. Então acho que nem a galera, os canais mais famosos dão tanta atenção pro short. A monetização é péssima mesmo. Tipo, o cara com sei lá quantos milhões de visualizações, o mês do cara era tipo R$5, uma coisa assim, absurda. Ainda tá um movimento muito lento os shorts. Eu não sei se o YouTube vai tentar reverter isso de alguma forma, mas eu sinto que ainda tá numa velocidade assim, devagar, diferente do TikTok, que chegou com tudo, quando chegou chegando, assim, literalmente. Exatamente. E falando então em monetização, e a questão, né, da gente injetar um anabolizante na rede social, começar a turbinar. Ela falou que aumenta a velocidade, né? Mas assim, aí hoje, uma pessoa que está começando, você recomenda que ela comece, né, orgânico, né, natural, ou que ela já comece aprendendo e entendendo como é que funciona essa questão de turbinar, né? Eu acho que assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo e eu comento. Qualquer pessoa que me pergunta, não comprem seguidores, gente. Não façam esse erro. Eu sei que foi uma estratégia que muita gente usou anos atrás, mas assim, o Instagram e o TikTok, eles não dão espaço para isso mais de forma alguma. Você vai acabar com as chances do seu conteúdo chegar para não seguidores. Porque o que acontece quando você compra um seguidor, e eu tô falando de um anabolizante que pessoas usam e que eu acho uma grande furada. Primeiro que hoje em dia todo mundo entende sobre engajamento. E aí você vê uma pessoa lá com 10 mil seguidores, com os vídeos chegando para 500, assim, essa matemática não fecha, né? Não tem como você ter esse número de seguidores e ter os seus vídeos entregando para esse número de pessoas. Então, assim, passa uma mensagem muito ruim para um médico, né? Que você tá procurando ali credibilidade, né? Quando você fala de médico, credibilidade é uma moeda muito importante na mesa, fazer esse tipo de coisa. E o segundo ponto, o Instagram, ele testa seu conteúdo. Se ele testar o seu conteúdo para uma pessoa que não existe, que não vai interagir com ele, o Instagram vai começar a minar o que você entrega. Então, assim, se eu tivesse que eliminar um anabolizante, um investimento, não façam isso. Eu já vi muita gente ter que começar Instagram do zero por causa disso. Do tipo assim, cara, não depois de um certo, é irreversível esse tipo de estratégia. Mas assim, estratégias que eu acho... estratégias que eu acho que funcionam. Turbinar a publicação pagando pro Facebook, pro Instagram, eu acho que é uma coisa que funciona e ajuda o seu conteúdo chegar para mais gente. Nesse começo é muito importante esse tipo de coisa. Collab, você pagar para um influenciador, que é o que a gente fala muito de você humanizar a marca. Você falando sobre sua marca, não tem essa prova social do outro falando sobre a sua marca, né? Então,
Então, você procurar pessoas, por exemplo, eu sou vascular e eu tenho tratamentos estéticos. Eu posso chamar de estético? Eu tenho tratamentos estéticos. Poxa, eu me associar a uma blogueira, um blogueiro que fala sobre isso, e ela falar sobre o meu tratamento, se ela gostou, ela vai te cobrar um valor por isso, se ela tiver um número de seguidores relevante, mas pra você é uma prova social de uma outra pessoa falando e trazendo pessoas pra conhecer o seu canal, né? Então, acho que isso é uma coisa que ajuda, é um outro tipo de investimento que eu faria. E um terceiro investimento que eu acho que é importante é você ter esse cuidado visual com as coisas da sua página, né? Eu não acho que esse é o mais importante, mas eu acho que ele tem um elemento ali, credibilidade. Você ter esse cuidado visual. Cara, a qualidade do meu vídeo é boa. Eu vou dar um exemplo do meu Instagram em si. Quando eu comecei a fazer vídeos de gastronomia, eu não tinha uma luz pra iluminar. E aí, vários restaurantes que eu ia eram muito escuros. E aí, o meu vídeo, ele deu um salto quântico, assim, de qualidade, depois que eu comecei a caminhar com a luz. E quando o restaurante é muito escuro, eu ilumino. Por quê? Porque na gastronomia é muito importante essa qualidade visual, pra você sentir vontade de comer aquilo. A apresentação, né? E aí, eu sinto que, às vezes, as pessoas deixam de lado isso e assim, beleza, gastei uma grana com uma collab com um influenciador, aí o cara entrou no meu conteúdo e o meu conteúdo era ruim. Aquela pessoa não vai virar um seguidor, entendeu? Então, eu acho que é uma soma ali de fatores, eu acho que é um equilíbrio ali das coisas. Botar um pouquinho em YouTube na publicação, botar um pouquinho ali uma vez por mês eu vou fazer uma collab com uma pessoa de relevância e eu vou botar aqui um pouquinho pra todo mês, sei lá, melhorar na minha agência, melhorar a qualidade dos vídeos que eu faço dos meus pacientes, melhorar a qualidade do que eu sei sobre filmagem, sabe, de edição. Eu acho que tem que ser um equilíbrio dessas três coisas. Maravilha. Legal. Achei muito, muito boa a nossa conversa aqui. Acho que eu tenho certeza, né, na verdade, que os ouvintes aí adoraram também. É uma conversa muito importante para si. Com certeza, com certeza. A gente fugiu um pouco mais dos temas vasculares diretos, mas eu tenho certeza que esse assunto é tão importante quanto aí para a melhoria da carreira de quem está nos ouvindo aí. E queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Mais uma vez, não. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Obrigada, muito obrigado, Christian. Tá? Não, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho muitos seguidores que são médicos. Fala mais uma vez aí seu Instagram pro pessoal. O meu Instagram é são.paula. O meu nome é Paula, então é uma brincadeira com o nome da cidade de São Paulo. Mas eu fico muito feliz de estar aqui. Eu tenho muitos seguidores médicos por estar nesse meio. E pra mim poder ajudar, poder pegar essa conversa que normalmente a gente tem no bar, assim, e trazer pra ajudar outras pessoas, pra mim é ótimo. É muito gratificante poder dividir essa trajetória aí de 7 anos e poder, quem sabe, acelerar aí o processo de pessoas que, assim, são meus seguidores e que eu sei que é um desafio, né? É muito melhor falar sobre medicina do que aprender sobre redes sociais, mas é algo que pode mudar o jogo aí. De fato, pode mudar a trajetória de um consultório. Muito obrigado, foi um prazer ouvir você. Gente. Muito obrigado, gente, pela sua atenção aí, pela disposição. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vamos seguir firmes e fortes aí e até a próxima.